Além de Mato Grosso do Sul, os estados do Mato Grosso, Paraná, São Paulo e Rondônia também concluem o período de vazio sanitário da soja nesta semana. Com isso, os produtores estão na expectativa em relação ao clima para saber se será possível logo fazer a semeadura. Para responder esta questão, a gente fala agora com a Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, que traz a condição da umidade do solo nesses estados produtores e se deve chover ou não nos próximos dias. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Entre os estados que terminam o vazio sanitário nesta semana, os estados do sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão com melhores condições de umidade no solo para o início do plantio da soja. Os índices chegam até 100% de umidade em toda esta área rosa no mapa, que cobre os 3 estados da região sul, o sul de Mato Grosso do Sul e o sul de São Paulo. Mais ao norte de Mato Grosso do Sul e norte de São Paulo, o índice de umidade no solo já está um pouco mais baixo, variando em torno dos 30% a 50%, mas ainda assim dá para se iniciar o plantio da soja. Por outro lado, a situação é crítica e há um grande déficit hídrico em toda esta área vermelha do mapa, que cobre inclusive alguns estados que também terminam o vazio sanitário nesta semana, como é o caso do estado de Mato Grosso e Rondônia. Nesses estados, até algumas áreas pontuais que apresentam boas condições de umidade do solo por causa de alguns episódios de chuva que ocorreram durante o mês de agosto. Mas foi uma chuva bastante irregular e na maior parte desses 2 estados, o índice de umidade no solo está abaixo de 10%. E nestas áreas não tem previsão de chuva significativa nos próximos dias. Nesses próximos 5 dias, o tempo seco vai predominar em todo o interior do Brasil. Além do tempo seco, as temperaturas ficam elevadas e por isso a umidade do solo tende a cair mais e as chuvas devem se concentrar apenas aqui sobre o extremo sul do país, partes aqui da área leste, do sudeste, litoral nordestino e também sobre o norte do país. No estado de Rondônia, até há previsão para pancadas de chuva, só que é uma chuva isolada de baixo volume acumulado que não deve recuperar a umidade no solo sobre o estado. Durante o segundo período, entre 17 e 21 de setembro, mais uma vez tempo seco na maior parte das regiões e chuvas concentradas preferencialmente no sul e no norte do Brasil. Então, na região sul, as condições de umidade no solo continuam favoráveis para o plantio da soja. Também teremos umidade um pouco mais elevada agora no estado de Rondônia, já que a chuva vai continuar de forma um pouco mais frequente, principalmente nas localidades que fazem divisa com o Amazonas e também mais próximas do Acre. Agora, para o terceiro período, a expectativa é para uma mudança no padrão. Teremos o retorno das pancadas de chuva para o centro-oeste do país. A umidade da Amazônia ela começa a migrar mais aqui para a região centro-oeste e partes do sudeste e a chuva começa a vir com um pouco mais de frequência. Neste período, que vai do dia 22 ao dia 26 de setembro, a chuva ainda não será suficiente para encharcar o solo naquelas áreas mais secas. Mas já há uma expectativa que essa chuva comece a aumentar mais no final do mês de setembro.